O relatório concluiu que não há provas da participação direta do vereador Marcos Antônio no recebimento de contribuição financeira dos funcionários do gabinete, mas que ele foi negligente. O texto deixou a cargo do plenário a punição. Joanilson Rego, presidente da Comissão de Ética, defendeu a apuração da denúncia, sem atacar o colega parlamentar. Marcos Antônio discursou pela desconsideração dos vídeos divulgados pela imprensa e recebeu o apoio de Fernando Lucena, que apresentou requerimento solicitando o arquivamento do relatório. O parlamentar mudou de ideia, retirou a peça e apresentou outra, a que pedia a punição de censura pública para Marcos Antônio. Os vereadores todos procuraram a ampla maioria dizendo que nem o arquivamento, nem os 15 dias. Seria uma alternativa que desse uma satisfação para a sociedade, que a Câmara não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não deve passar, e foi essa proposta que eu apresentei. Esse é o sentimento da casa. Eu estou falando muito bem à vontade pelo sentimento da casa. O pedido de arquivamento do relatório voltou ao debate na apresentação de um novo requerimento, dessa vez de autoria de Amanda Gurgel, subscrito por Eleika Bezerra. Para a vereadora do PSTU, os documentos apresentados comprovam a inocência de Marcos Antônio. O texto da parlamentar foi o primeiro a ser votado. Por 19 votos a 5, o arquivamento foi rejeitado. Eu não identifiquei nenhum problema no relatório da comissão e nas provas que foram juntadas ao processo. Não havia qualquer motivo para a condenação do vereador, por isso propus o arquivamento, certo? Disse que não havia imparcialidade na comissão de ética e reafirmo. Isso não é uma agressão, isso é uma avaliação política. O vereador Marcos tem uma história de vida e de parlamentar, e que essas acusações são infundadas. Em seguida, foi iniciada a votação do relatório da Comissão de Ética. Por 15 votos a 7, o texto foi aprovado. Mas por uma insegurança jurídica, o plenário decidiu realizar uma nova votação. Agora, para definir se a punição de Marcos Antônio seria a suspensão do mandato por 15 dias ou a censura pública. Por 15 votos a 7, a censura pública venceu. Os conflitos, as contradições, as discussões, os debates fazem parte da vida do parlamento. E aí saiu ganhando, saiu vitoriosa a maioria dos senhores vereadores, né? É a democracia, cada um tem a sua opinião. A opinião da maioria conflui para uma posição e essa posição ganhou, saiu vitoriosa. O vereador foi punido, censura pública, e estamos com o nosso dever sendo cumprido. Hoje foi uma aula de democracia, uma aula de justiça, uma aula de equidade, uma aula de firmeza do parlamento, no sentido de 10% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Acho que nós fizemos mais de 10% no caminho da ordem, da ética e da justiça. O vereador Marcos Antônio deixou o plenário da Câmara sem atender à imprensa.